Muito bem-vindos, muito bem-vindas a um programa muito especial que é o Arena Enem. A nossa ideia é democratizar o acesso à educação de qualidade para que você vá para uma prova de redação maravilhosa e para os outros vestibulares também. Escolhemos para hoje um tema muito especial, que é a questão do investimento na atividade científica. Eu sou Fernanda Pessoa, professora de Linguagens e Redação, e quero conversar a respeito da importância do viés de um repertório sociocultural para tentar desenvolver essa argumentação. Uma coisa que é muito importante lembrar é que pela tabela do Enem, ou pelo que tem no edital do Enem, a discussão dos temas, ela será uma discussão sempre ou social, ou uma discussão científica, ou cultural, ou política. Então, peguem todas as informações, peguem caneta e papel, porque o assunto de hoje é com uma especialista no assunto, a professora Beate Santos. Ela é bacharel, mestre e doutora em Química pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente professora associada 3 da Universidade Federal de Pernambuco, lecionando no Departamento de Ciências Farmacêuticas e co-lidera o grupo de pesquisas em nanotecnologia biomédica na Federal. Suas linhas de pesquisa compreendem a área de Química, com ênfase em Físico-Química, Inorgânica e Materiais. Desde 2011, tem se dedicado também ao estudo sobre identificação qualitativa e quantitativa de drogas ilícitas, com um convênio firmado com o Instituto de Criminalística do Estado de Pernambuco. Currículo extenso, hein? Em 2019, assumiu a vice-chefia do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal e também a coordenação geral dos programas institucionais de iniciação científica da Universidade Federal de Pernambuco. Para a gente começar a conversa, eu queria saber como é o panorama de desenvolvimento científico da ciência no Brasil. Como é o panorama, como está o cenário da ciência no Brasil? Bom, o que eu posso dizer para vocês todos, acreditem, o Brasil é um celeiro de pessoas inovadoras, é um celeiro de ideias, é um celeiro de possibilidades, Fernanda. E como eu estou agora na coordenação de iniciação científica, eu estou analisando, eu e conjuntamente com os comitês ali, mais de 1.200 projetos a cada ano, e são dos mais distintos possíveis, das mais variadas ideias, em física, em química, em história, em direito, em português, linguística, artes, comunicação, publicidade, o que você imaginar, medicina, o que você imaginar. E a gente é apenas um retrato. A Universidade Federal de Pernambuco, a qual estou representando aqui, é apenas um retrato do Brasil. O Brasil, já pela sua forma histórica de miscigenação racial, de oportunidades de pessoas que vieram de todos os cantos do mundo, trazem o que há de mais benéfico para que a gente possa ter a criatividade. Então, ciência. Esses dias a gente teve a abertura do nosso Congresso de Iniciação Científica e um professor definiu ciência como sendo dúvida. Então, tudo começa com a dúvida. Eu duvido, me prove. Então, a gente pode provar uma tese, uma hipótese, mas a gente tem, acima de tudo, que usar a criatividade para fazer. E pesquisa no Brasil, ela é feita desde sempre. Desde sempre. Então, um dado que eu posso dizer, a gente estava formando, dentro da cadeia de pesquisa, a gente forma os graduados, a gente forma os pós-graduados e, no final das contas, no finalzinho, os doutores. E a gente, na década de 80, a gente conseguia gerar 2.000 doutores por ano no Brasil. E agora nós estamos formando 22.000 doutores no Brasil. Então, a gente pode ver que houve um incentivo gradual, houve um crescimento natural, delineado também por todas as oportunidades que a gente tem de interação com o mundo internacional. Então, pesquisa, sim, a gente faz no Brasil. Pesquisa, sim, muita. É muito interessante porque a gente muitas vezes acha que não há
pesquisa científica, não há ciência no Brasil, porque dentro do nosso processo educacional é muito comum que as pessoas não tenham a cultura de valorização da ciência, já que muitos questionam o poder da ciência. Professora, como é que está hoje a questão do investimento e do desenvolvimento da ciência no Brasil? Então, hoje a gente está passando por vamos dizer, um corte generalizado do incentivo do governo federal em cima das nossas pesquisas, né? Então, quando eu falo incentivo do governo federal, ele é o maior depositário de suportes à ciência no Brasil. Como? Dando bolsas de estudos para que os estudantes possam estar desenvolvendo os projetos, dando dinheiro para consumo de reagentes, consumo de programas, enfim, toda aquela infraestrutura que a gente vai utilizar durante o processo, e também dando aporte financeiro para compra de equipamentos extremamente caros. Então, por exemplo, um dos que eu trabalho, que obviamente eu não poderia comprar sozinha, a gente compra num conjunto da universidade, onde a gente trabalha no sistema multiusuário, custa hoje os 4 milhões de reais, um equipamento desses. Então, o que a gente via em 2010, comparando com o cenário de hoje, era que as universidades, de uma forma geral, que compreendem 95% da ciência gerada no Brasil, tá? Em torno de 95% são as universidades públicas. Nós contamos aí também com os institutos, né? Como o IPEM, por exemplo, o INPE, as fundações como a Fiocruz, né? Nós temos a Embrapa, que desenvolve projetos belíssimos de modificação genética, trabalhando com genômica de plantas, tentando combater pragas, etc. Tudo isso a gente domina muito bem. Inclusive, essa tecnologia a gente vende para fora. Só que aqui dentro a gente praticamente não se valoriza, a gente valoriza o que vem de fora e não o que tem de dentro. Então, por que você acha que não existe não existe essa priorização? Não há uma prioridade à educação, não há uma prioridade à ciência? Por que assim? Uma questão muito, eu queria saber o seu sentimento enquanto pesquisadora, enquanto cientista. Então, a gente vê ciência como um produto. Um país desenvolvido é aquele que desenvolve seu produto e vende. Existem forças maiores que não querem que o Brasil, com a ampla criatividade que tem, isso não é uma teoria da conspiração, isso é um fato. O Brasil é uma potência de desenvolvimento. Tem capacidade de fazer milhares de processos, milhares de produtos inovadores, mas a quem ele vai vender isso? Se a China quer vender para a gente, se os Estados Unidos quer vender para a gente, se a Europa quer vender para a gente. Então, há um lobby sempre de que o que vem de fora é melhor do que o que a gente produz. E a gente tem que mudar isso, a gente tem que acreditar no nosso potencial, no nosso produto. Para a redação, existe uma questão bem interessante que aconteceu, isso é fato. Maria Rita Kell fala sobre o bovarismo brasileiro. É uma teoria muito interessante, pautada num termo chamado bovarismo, que é um termo de um psicanalista francês chamado Gautier. Escuta, e aí você vai entender como é que ela explica o fato de a gente enxergar a grama do outro como melhor e não focar muito nessa questão interna, lembrando que muitos dos nossos problemas são sim culturais. Vê só, Gautier, ele viu uma obra de Flaubert chamada Madame Bovary, uma obra de 1857, abrindo o realismo francês. Escuta isso. E 56, 57. E Emma Bovary era uma mulher, eles chamam de pequena camponesa, burguesa camponesa, era uma mulher muito simples, mas ela se comportava de uma forma que não condizia com quem ela era. Só que ela acreditava tanto ser outra pessoa que você não sabe entender como isso acontece. Então, ela não era o que ela apresentava, mas ela acreditava nisso, essa vontade de querer ser outro. Então, Gautier pega o termo bovarismo para falar dessa questão comportamental. E o termo foi associado, sim, hoje à psicanálise, bovarismo. Maria Rita Kell trouxe para a análise do Brasil.
Entendam, o bovarismo brasileiro não é literalmente o que Gautier falava quando ele criou o bovarismo, mas é uma espécie de enxergar o outro como melhor sempre. Então, no lugar de eu enxergar, ou de eu conseguir comparar quem eu sou a quem eu era, eu me comparo e eu invisto no que vem de fora. É claro que nós sabemos que Nelson Rodrigues fala de complexo de vira-lata, claro que existem outros termos para a mesma coisa. E Maria Rita Kell comenta sobre essa necessidade que a gente tem de querer ser outro como uma questão muito permanente, né? Imagine, nós não tivemos revolução burguesa, mas nos comportamos como quem teve revolução burguesa. Então, nós achávamos que éramos portugueses, depois achávamos que éramos franceses e hoje achamos que somos americanos. Por essa necessidade de comparação com os Estados Unidos o tempo inteiro, né, professora? Mas eu quero saber o seguinte, e eu falando, né, gente? Eu falando aqui empolgada e a professora só olhando como se dissesse, tá, mas me pergunte. Como é que a redução de investimento termina impactando no desenvolvimento do país? Como é que se dá esse impacto? Em quais áreas? Como é que se dá? Não, a redução de financiamento impacta em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Agora, por exemplo, com essa crise na saúde, a gente vê como o incentivo, por exemplo, em 2010 a gente tinha 8 bilhões de reais sendo investido, 7 bilhões de reais sendo investido em todas as universidades. Bilhões de reais. Não é? Em 2010, a gente teve um crescimento de investimento em todas as universidades públicas e institutos de 10,5 bilhões de reais. Hoje a gente está em 4,5 bilhões de reais, quase fechando as portas, sem conseguir pagar as contas e etc. Os salários são garantidos, mas a gente precisa fazer o resto. A gente precisa ter luz, etc. Então, para começo de conversa, como é que você vai fazer pesquisa sem luz, sem água, com o teto caindo, com chuva no teto, porque, né, por exemplo, Recife ou até na região amazônica tem muita água, né? A gente sofre, né, com a infraestrutura, com a manutenção. Se a gente não tem o reagente para fazer o que a gente imagina num projeto, e eu só vou conseguir comprá-lo daqui a 6 meses, e daqui a 1 ano eu já tenho que apresentar resultado, como é que eu vou conseguir fazer uma pesquisa dessa natureza? Então, impacta sim. O que a gente percebeu agora de velocidade, eu vou dar um exemplo recente. A gente estava com o início da Covid, os primeiros casos no Brasil, e aí 2 pesquisadoras, né, de uma universidade de renome, aí, de um instituto de renome, conseguiram em 48 horas fazer a genômica do primeiro vírus que foi descoberto no Brasil, em 48 horas. Como é que elas fizeram isso? Elas tinham a estrutura, elas têm o conhecimento e elas tinham toda a parte de consumo para fazer isso. Custa caro isso. Então, isso veio da onde? Alguém deu dinheiro? Não, provavelmente ainda era resíduo de algum investimento científico que não foi voltado para a Covid, mas foi aproveitado. Então, se a gente não tiver ali na hora já toda a sistêmica funcionando, como é que a gente vai poder ajudar numa situação de crise? E a gente tem que pensar, essa não é a primeira vez, não foi a primeira vez, não vai ser a última. Muitas situações de crise, como a gente vivenciou aqui na costa litorânea, com esse derramamento do óleo. O que a gente tinha que evitar para fazer isso acontecer? Como é que a gente evitou a catástrofe? Então, inicialmente, as pessoas pegavam, a gente sabe hoje, inclusive, que as pessoas que pegaram diretamente no óleo, daqui a 5, 10 anos, podem estar desenvolvendo algum tipo de câncer devido ao contato desses hidrocarbonetos tóxicos. Então, como é que daqui a 10 anos a gente vai estar garantindo que a gente pode estar acompanhando isso e prevendo o câncer dessas pessoas? A gente tem que ter investimento hoje. A gente tem que investir hoje para ter pessoas, para ter a estrutura funcionando, não ter chuva na cabeça, ter água e luz. E isso se faz com dinheiro, né? Não tem outra. Mas, professora, além disso, que é o mínimo, né? É o mínimo. Eu acho, gente, que do ponto de vista da ciência, com a quantidade de pessoas geniais que nós temos, eu acho que falta o investimento moral também, sabe? O reconhecimento. É muito importante o trabalho com reconhecimento.
E essas pessoas não aparecem porque não há espaço. E aí entra um outro problema, gente, que é a fuga de cérebros. Se você puder explicar o que é a fuga de cérebros e como lidar com isso no Brasil, como é que está o cenário hoje? Então, vamos dizer que um estudante brilhante terminou a graduação, fez mestrado, doutorado em tempo recorde, defendeu uma tese brilhantíssima e não tem emprego para ele. Não tem uma bolsa de estudos para ele. Não é? Qual é o porvir? É esperar um emprego. Se ele gosta daquilo, ele vai para a academia, naturalmente. Ele vai ser um professor, um pesquisador. Se não tem emprego, ele fica ganhando uma bolsa de pós-doutorado que hoje está dando uns R$4.100. Tá, tudo bem, para garantir que ele não perca o gás, ele continua ali. Mas aí, ali há 2 anos, acabou a bolsa, não tem mais, o governo não quer mais financiar, você já teve tantas bolsas, vai arranjar um emprego? E não tem um emprego. E aí ele fez tantas coisas legais que aí os Estados Unidos, a Alemanha, França, China principalmente, está levando um monte de gente, porque já é um pessoal formado excelente. Então, é uma mão de obra super especializada, formado nas brilhantes escolas que nós temos aqui. E quando eu falo escola, de uma forma geral, eu incluo todas as universidades públicas, né? A gente tem um pessoal muito bom, e aí ele vai dizer o quê? Poxa, eu fui convidado, eu vou me embora, né? Vou passar fome aqui, em tudo que eu acredito. Se eu tenho esse potencial, então ele vai embora. A gente teve uma fuga de cérebros depois da Segunda Guerra Mundial, foi invertida. Foi assim que a gente conseguiu formar, basicamente, muitas instituições universitárias que a gente tem hoje. Foi a fuga do nazismo que trouxe um monte de pesquisadores para cá, cientistas brilhantes, que formataram, basicamente, a pesquisa que tem hoje, né? Então, para vocês verem como isso influenciou, então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a USP, a Unicamp, todas se beneficiaram, né, com esses pesquisadores que fugiram da Segunda Guerra Mundial. E os nossos estão indo para fora, estão beneficiando outros países, podiam estar aqui desenvolvendo a nossa própria pesquisa. A necessidade de desenvolver o Brasil com desenvolvedores de Brasil, porque é muito importante o envolvimento da academia no processo, da ciência no processo. E quando você acha que... Muitas pessoas acham que ciência está somente associada a computador, é muito engraçado. E, Fernanda, a questão científica, já sei, é a tecnologia voltada ao trabalho na internet e computador. Gente, a ciência é o estudo. A ciência é o estudo, a ciência é a pesquisa. Como a ciência, para provar a quem está nos vendo, como a ciência influenciou para que se conseguisse a invenção de uma vacina, para que se conseguisse a logística para que chegasse a todo mundo num país tão grande e tão diferente, e como a ciência foi impactada também, como ela impactou e como ela foi impactada neste contexto de pandemia. Então, de uma forma geral, o problema do SARS-CoV-2, da Covid, ela impactou de uma forma geral o mundo inteiro. Então, globalização na veia aí, certo? E aí todos os nossos cientistas, quer seja geógrafos que analisaram a distribuição epidêmica, quer seja o pessoal de saúde coletiva, os infectologistas, pessoal da física que estudava a transmissão de partículas por entre os poros, né? O desenvolvimento por entre os poros das proteções que a gente está usando, as pessoas que desenvolveram novos géis, porque a gente, em algum momento, não conseguia mais comprar esse material de fora, porque estava tudo na China, vem da China, o gel da gente. Então, a gente tinha que desenvolver novas formas alternativas, não é? E aí, tivemos a chance também de rever estudos. Por exemplo, a cloroquina, que foi lançada como um potencial, e que depois a gente viu que não funciona, também foi estudado. Então, foi revisitado tudo aquilo. A anita, que é um vermífugo, que foi desenvolvido pelo Brasil, né? Então, isso funciona de fato? Então, todas essas questões foram levantadas e nós temos bagagem para discuti-las. Então, se a gente não for um país desenvolvido, você joga uma semente num solo árido e não funciona. Então, a questão do desenvolvimento da vacina era o que você estava falando antes, assim, tem gente, não quero o Coronavac porque tem coisa brasileira. Que isso? Todas elas
E pode crer, todas elas têm a mesma efetividade. Todas elas foram testadas do mesmo jeito, senão não passa. E aí a gente tem um órgão científico, técnico, que gerencia tudo isso é a Anvisa. E a Anvisa ela é feita através de dados científicos, nada que não for comprovado, ela não deixa passar. Achismo não é ciência, gente. Tá? E aí, ciência, você precisa de sistemática, metodológica, você precisa comprovar. Eu sempre digo para os meus alunos, você viu uma vez. Não, é a mesma coisa que não ter visto. Você me prove pelo menos 3 sistemas, 3 vezes que deu certo. Triplicata, professora, seu sobrenome é triplicata. Eu digo, porque você tem que provar, no mínimo 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Certo? Então, por exemplo, o que a gente vê hoje, que a velocidade da informação é muito rápida. Então, poxa, tem alguma coisa legal aqui, a cloroquina, por exemplo, passou no mundo inteiro, etc., e a gente provou que não funciona. Ela é, inclusive, um risco de vida para quem tem problema de saúde grave, comorbidades, problema do coração. Não tome. A gente provou isso como? Fazendo estudo metodológico. E quem é que desenvolve isso? Os cientistas, os pesquisadores que estão ali diariamente desenvolvendo, fazendo dissertações, teses, publicações, vendendo patentes. A gente tem um monte de patentes no Brasil, né, de produtos tecnologicamente importantes e estratégicos, tá? Principalmente voltados para a inovação do petróleo, a inovação da aviação. A gente tem aqui, por exemplo, em Pernambuco, foi feito o primeiro navio brasileiro de casco duplo, para que se tivesse um rompimento do casco externo, a parte interna contendo, por exemplo, resíduos tóxicos, como de petróleo, não fossem envasados para fora. Então, a gente tem muita coisa. O que a gente ainda não aprendeu a fazer é marketing. Isso os Estados Unidos fazem muito bem. E se a gente quiser copiar eles, a gente tem que aproveitar e fazer um marketing correto da nossa ciência. A gente tem que mostrar o que faz. E agora, com a Covid, com essa, infelizmente, essa crise, a gente mostrou que é capaz. A gente mostrou que o SUS já tem o gerenciamento da distribuição. Tudo isso é metodologia científica aplicada, não é? E já colocada em prática nas nossas políticas sociais, econômicas e de saúde. Tudo isso. E como a ciência foi impactada? A ciência salvou o mundo de uma pandemia, está salvando, mas ela foi muito impactada. Como? Por quê? Então, no Brasil ela foi muito impactada, porque diante da necessidade, pelo menos essa foi a justificativa que o governo federal nos deu, diante da necessidade de se utilizar emergencialmente, né, para a compra de vacinas, para a compra de insumos, para a compra de, enfim, tudo que fosse necessário para diminuir a questão da pandemia, foi legitimado o corte da nossa ciência. Corte do investimento de todas as pesquisas. Infelizmente. Foi legitimado isso. E é justamente nesse momento que a gente precisa ter mais dinheiro. Você me fez uma pergunta e eu preciso que você faça a pergunta para quem está nos vendo agora. Preste atenção. Eu fiz um desafio para a Fernanda, foi o seguinte. Diga o nome de um cientista brasileiro que você conhece. Pense. Santos Dumont não vale. Santos Dumont foi um inventor que utilizou ciência que já existia, modelagem que já existia, a questão do fluxo do ar, né, na parte de gerenciamento, de como é que ele poderia arcar, né, uma embarcação voar, tá certo? Não vale. Pense em outro. Quem você conhece? E aí, claro que o pessoal deve estar Einstein. Minha gente, brasileiro. Vai, vem para cá. Para de só enxergar o que é de fora. Vamos entender quem nós somos, para que a gente entenda aonde chegaremos, né? Por isso que eu estou falando, o nosso marketing não é tão bom assim, mas a gente está, aos poucos, a gente tem a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que tem um livro dessa grossura, cheio de nomes lindos e cientistas. Pessoas que desenvolveram o que a gente conhece hoje sobre a genética das abelhas, não é? Pessoas que desenvolveram o ciclo da doença de Chagas, que foi Carlos Chagas, né? Que foi aluno de Oswaldo Cruz, que hoje a gente conhece, que é
uma das instituições mais importantes no caso do combate de epidemias de uma forma geral, doenças infecciosas e doenças endêmicas que nós sofremos ainda, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, tudo isso se estuda lá. Mas também aquelas outras que a gente não gosta muito de falar, mas esquistossomose que a gente ainda tem. A gente tem cientistas que a gente exporta para fora para levar o conhecimento da gente que a gente adquiriu aqui. Tá? Não só nessa parte, mas também nas tecnologias, como você falou, as tecnologias de inovação na parte de computadores, de programas. Semanalmente, a gente recebe notícias de prêmios que nossos alunos ganham lá fora. Tá? Ele concorreu numa maratona, ele concorreu em um workshop, etc., e ganhou o primeiro lugar. Nossos estudantes de graduação, que vão ser vocês daqui a pouquinho, viu? A gente está esperando vocês, tá certo? É isso. Então, passa pelo investimento, passa pela necessidade de reconhecimento e utilização dessas ideias tão geniais, a prática dessas ideias, né, professora? Ou seja, é uma política de governo. Se a gente tiver uma política de governo pensando o Brasil precisa ser desenvolvido, eu preciso investir em quê? No domínio da tecnologia. E as pessoas que vão dominar a tecnologia não são as empresas, não. Nós é que fomentamos pessoas bem formadas para ir para as empresas, para gerar os nossos produtos, para que a gente possa ter o ônus brasileiro, o bônus brasileiro, o ônus e o bônus brasileiro. A gente não pode ter de jeito nenhum. Por que os Estados Unidos estão na frente, a China está na frente? A China tem 77 cidades científicas onde a pessoa está lá só para fazer ciência, para gerar produto, para vender para a gente. 80% ou mais dos nossos produtos medicamentosos, não falo o medicamento, eu estou falando daquele produto que vem lá dentro, certo? As IFAs, chamadas IFAs, a gente compra de fora, da China e da Índia. Por que nós não fazemos no Brasil? A gente tem potencial para isso, mas a gente precisa ter financiamento. Sem financiamento, a gente não vai para canto nenhum. É isso. Professora, infelizmente, estamos chegando ao fim. Eu quero muito agradecer a você ter aceitado o convite. Fique à vontade para as considerações finais, para dizer como as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho, seus estudos. Então, eu agradeço bastante, Fernanda, pelo convite. Intermediado por vários atores, né, na Arena Enem. A gente sabe quão nervosos vocês estão, mas não fiquem tão nervosos assim. O importante é que vocês aprendam conscientemente. É isso. Né? Aprender consciente significa, ao escutar alguma coisa dessa natureza, que a gente comentou aqui, né, com relação à importância da ciência no Brasil, a gente precisa ir atrás. Tem muito material já descrito. Né? Eu recomendo, tem depois um site, eu posso passar para você, que tem exatamente essa discussão. Perfeito. Sobre fuga de cérebros, é uma discussão atual. É uma discussão, inclusive, onde tem o ex-presidente do INPE, né, que era a agência de gerenciamento climático do Brasil, uma das agências mais importantes, que ela é conectada com a rede clima do mundo inteiro, porque a gente é um sistema de vasos comunicantes. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Né? Ou seja, o Brasil, ele não está sozinho no mundo, ele está conectado com o mundo inteiro. Então, se a gente tiver uma variação climática aqui, a gente também está tendo isso no mundo inteiro. Isso é ciência aplicada. Então, sintam-se à vontade, se alguém quiser conhecer, inclusive, os laboratórios, lá na universidade a gente tem possibilidade de ter abertura para visitas, né? Claro, agora durante a pandemia a gente sempre recebe, O pessoal que está nos vendo lá do norte, quando vier aqui em Recife, aqui em Pernambuco, pronto. Universidade Federal de Pernambuco, procure a professora Beate, vá atrás dela e diga: eu vim conhecer os laboratórios. Só não vai ver os produtos, porque a gente faz nanotecnologia. Em nano, para enxergar nano, você precisa daquele equipamentozinho de 4 milhões de reais. Aí é um pouco mais difícil. Mas, desde já, eu sempre dou aula para o pessoal que acabou de passar, às vezes, no Enem. Sinto que há um gap de diferença, ou seja, a gente, às vezes, tem que reforçar tudo aquilo que vocês já viram, mas faz parte da transição. A gente está esperando vocês lá, tá bom? Boa sorte aí.
Muito obrigada, professora. E olhe, tem mais uma coisa muito importante. Sigam todos vocês as redes sociais, o Instagram, @Uninasal, @Unama, que sempre são duas universidades que têm um compromisso enorme com a educação e estão com atualizações ali, diárias. Não perca essa oportunidade e divulgue isso para todo mundo. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Um beijo.